Hoje nós vamos falar sobre liberdade. Sim, essa coisa que você tanto quer, essa coisa que você tinha antes de tudo isso que veio acontecer no mundo. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte: você gostaria de ter a liberdade que você tinha antes? Você gostaria de ser livre como antes? Você gostaria de ter a privacidade que você tinha antes, de ter a liberdade que você tinha antes de tudo isso acontecer no mundo? Então essa é uma das perguntas que eu deixo aqui para você. Você está ansioso para ser livre novamente, para retirarem todas essas proibições que impuseram de forma ditatorial sobre o mundo. Eu sei disso. As pessoas elas querem ser livres. As pessoas amam a liberdade. Eu não tiro a razão delas porque é natural do ser humano querer ser livre. É natural da essência do ser humano. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: você quer ser livre para quê? Para que você quer ser livre? Você tem um motivo plausível para ser livre? Você quer ser livre. Ok. Você quer que todas essas restrições acabem. E eu, para deixar bem claro aqui, também sou contra todas essas proibições que estão fazendo hoje no mundo todo. Sou totalmente contra a todas essas espécies de tecnocracias ditatoriais e mentecaptas que estão fazendo hoje em dia contra populações, contra povos e nações. Mas a pergunta que eu te fiz é a seguinte: você quer ser livre para quê? Para que você quer ser livre? Você quer ser livre para voltar ao mundo de antes? Você amava aquele mundo de antes? Você ama aquele mundo que passou, que não vai mais voltar? Você quer ser livre para viver nos pecados que você cometia naquele mundo de outrora? Você quer ser livre para viver na prática da iniquidade, adulterando, traindo a esposa, sendo infiel ao marido, mentindo ao marido? Você quer ser livre? Você quer que as coisas voltem ao normal? Para você também voltar ao seu normal. Qual é o seu normal? O seu normal é viver enganando as pessoas, mentindo, sendo falso, sendo falsa, adulterando, traindo. O seu normal é viver no pecado. O seu normal é fazer todas as burradas e atrocidades hediondas que você fazia antes naquele mundo que já passou? Qual é o seu normal? Qual é a sua vontade? O que domina você? É a vontade do pecado? É a vaidade? Você quer voltar para aquele mundo de antes porque você não vê a hora de dançar com outras pessoas para você cometer iniquidade, para você pecar, para você desagradar o Criador, para você violar o templo do Espírito, que é o seu corpo. Porque só para esclarecer aqui, o corpo não é seu. Você não é um corpo. Você tem uma capa, você tem um estojo, você habita dentro de um corpo carnal. Este corpo não é seu para você fazer o que você bem entender dele. Se você é salvo, se você é realmente crente, se você se converteu, se você é uma pessoa regenerada, o corpo não é seu. 1 Coríntios capítulo 3 e 1 Coríntios capítulo 6 falam que o corpo é templo do Espírito, que aquele que destruir o corpo, também o Criador o destruirá. Ou seja, o Criador destruirá todo aquele que viver em pecado, em iniquidade, viver na prática do pecado. Não apenas errar, pecar, porque errar e pecar, todo mundo erra e peca. E sim, viver na prática da iniquidade. É isto que caracteriza um ímpio. Isto que caracteriza uma pessoa condenada. Isto que caracteriza uma pessoa que destrói o corpo, destrói o templo. Como que destrói o templo? Vivendo em iniquidade. O que é iniquidade? Duas palavras gregas. Anomia. Sem nomia, lei. Sem lei. Viver como se não tivesse lei para obedecer. Então você rejeita os mandamentos, vive na prática do pecado, não se importa com o que você está fazendo, com suas práticas. Não, posso me mostrar, posso mentir, não confesso o pecado, não peço perdão, não me arrependo, não tenho nenhum problema em trair, em enganar, em mentir, indiferença, insensibilidade ao pecado. Parabéns, você é uma pessoa ímpia condenada. Arrependa-se. Isto que significa destruir o
templo, o tal o Criador também destruirá. É o que diz a palavra. Então isso não é radicalismo, isso não é extremismo, isso é simplesmente o Evangelho. O Evangelho este que você pensa que é assim... Não, o Evangelho é oba-oba, é festa, é positivismo, é teologia da prosperidade, é mensagens triunfalistas. O Evangelho é amor, isso é amor, tudo é amor. Tem que aceitar tudo, tudo é amor. Isso não é Evangelho, isso é omissão, isso é negligência, isso é arranjar pseudo-desculpas para viver na prática do pecado, enquanto desagrada o Criador. Isso é tudo menos o Evangelho. Então, muito cuidado com o que você está acreditando que acha que é o Evangelho. O Evangelho é um só e não há modificações. As modificações que existem aí, ramificações do Evangelho, são o falso Evangelho, o outro Evangelho. Então eu te pergunto, volto a perguntar, você quer ser livre para quê? Você quer que o mundo volte ao normal? Interessante. Para quê? Para viver nos pecados que você vivia antes? Deixa eu te dizer, o mundo não vai voltar ao normal, porque já era, essa era já acabou. Agora vem uma nova era. Agora vem a era do anticristo. Já estamos adentrando a ela, é a preparação. E de agora em diante, tudo só vai piorar. Então, não clame por liberdade, não tente lutar por ela, sendo que a sua causa é injusta, sendo que a sua causa é um motivo pecaminoso. É um motivo, é uma razão, uma causa que não vai trazer glória ao Criador. É uma razão perdida. O que você está lutando, as pessoas querem liberdade, mas a liberdade que você quer é a liberdade para viver dentro do pecado. Ou seja, você vai continuar sendo escravo do pecado pensando que é livre e nunca foi. Não adianta, escutem o que eu estou falando. Não adianta você querer lutar pela sua liberdade, sendo que você, no final, será condenado por causa dela. Condenado ao lago de fogo, à perdição eterna, condenação eterna. E lembre-se que eu não estou falando aqui de tormento eterno, nem sofrimento eterno. Estou falando de condenação, consequência eterna, não me entenda errado. Porque o Criador é amor, mas também é justo. Ele não é injusto, portanto não pode fazer alguém pagar pelos pecados no lago de fogo eternamente, porque os pecados também não foram eternos. Isso é uma deturpação também da Escritura que eu vou abordar em próximos vídeos, se o Criador assim permitir e quiser. Muitos estão deturpando o caráter do Criador, achando que ele vai lançar as pessoas em um sofrimento eterno, um tormento eterno. Isso não é nem bíblico, isso é adulteração bíblica, criada pela seita romanista. A questão aqui é o seguinte, a sua liberdade, você quer ser realmente livre, não é lutando por causas injustas que você será. Você está lutando para você ser escravo do pecado, escravo do mundo, porque você talvez ainda ame o mundo que já passou. Cadê a sua novidade de vida? Cadê os seus bons frutos? Cadê as suas boas obras? Cadê o Messias em você? Quando as pessoas olham para você no seu Instagram, no seu canal no YouTube, no seu Facebook, na sua vida diária, as pessoas veem o Messias em você? Ou vê uma prostituta? Ou vê um canalha? Pois é. Então qual liberdade você quer ter? É isso que eu pergunto. Quer realmente ser livre? Arrependa-se dos seus pecados. Creia verdadeiramente no Criador. Deposite sua fé no sacrifício eficaz do Messias naquele madeiro e viva em novidade de vida. Remindo os tempos, porque os dias são maus, diz Efésios. Só assim você vai ser de fato livre, porque os grilhões que te aprisionam são espirituais, são o pecado. E você só é livre do pecado quando o Messias te perdoa, quando o Pai te perdoa através do sacrifício eficaz do Messias, do Salvador. Então confie nele, porque é só assim que você vai ter verdadeira liberdade. Do contrário, tudo que você estiver fazendo nesse mundo é inútil. Assim como a própria palavra vaidade significa vazio, inútil, desnecessário. A palavra vaidade significa isso. Você que é uma pessoa muito vaidosa, você não tem noção do quão vazio você está, do quão vazio você é e aonde você está indo. A Escritura diz que a vaidade é algo inútil. São obras ridículas, diz Jeremias. Então pense muito bem no que você está fazendo e o que você quer, o que você almeja. A liberdade que você almeja talvez é algo inútil para você apenas continuar vivendo em seus pecados de outrora.
Então a verdadeira salvação não está nem nessa terra, nem nesse mundo, está lá na glória. Não é aqui que você vai encontrar. Busque o espiritual, busque a salvação. E só assim você vai realmente ser livre e liberto de todas as coisas. Canal no YouTube, canal do Rômulo, Cortes do Rômulo e Romuland. Facebook, Instagram e Telegram, Rômulo Marasquim. Telegram com mais de 66 mil inscritos. Me procure lá no Telegram, meu canal. E-mail para contato marasquim@gmail.com. Deixa o like, compartilhe esse vídeo. Grande abraço e fique na paz.